Shalom, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e você está no canal de Chuva Total. Hoje é terça-feira. E o que é que tem terça-feira, gente? Hein? Alô? Momento do Hebraico, segunda temporada, em que nós estamos estudando as Mishalim e Yeshua, as parábolas de Yeshua, cada uma mais especial, mais maravilhosa do que a outra, e todas elas têm exatamente um foco. A grande maioria das parábolas tem um foco que é exatamente a exposição da Torá, da instrução do Todo-Poderoso. Porque era assim que os sábios no passado sempre fizeram. Traziam parábolas para melhor compreensão da palavra do Eterno. As parábolas nunca tiveram o objetivo de trazer enigmas e dificuldade de compreensão para as pessoas. Não. Muito pelo contrário. Parábolas é para ampliar o entendimento e fixar a mensagem, porque o cérebro do aluno trabalha mais numa parábola do que no ensinamento simples. E quando o cérebro nosso, quando nós forçamos o nosso cérebro a trabalhar, a pensar, a raciocinar, a juntar as peças, isso fica fixado nele e nós não nos esquecemos jamais, porque sempre lembramos de algum detalhe que marca, um detalhe fora do normal. É por isso que a parábola, a Mashal, ela é tão maravilhosa e fixa e faz o ser humano nunca se esquecer dela. Hoje nós teremos, no momento do hebraico, mais uma Mashal, mais uma parábola. Olha só que interessante, hoje é a quarta parábola. Olha aí, a quarta parábola de Yeshua. É claro que nós não vamos estudar todas as 60 parábolas, porque algumas são até idênticas uma à outra, mudando apenas um detalhe. Mas vamos estudar uma grande parte delas, né? A grande maioria, vamos estudar sim. Pelo menos umas 20 ou 30 parábolas nós vamos estudar, até nós irmos para a próxima temporada, a temporada número 3, que aí a gente vai pedir para vocês escolherem novamente, tá bom? Então, abra o seu coração. Muita gente esperando a parábola do filho pródigo, será na próxima semana, tá bom, gente? Tá pronta, já traduzi todinha. Ela não estava traduzida, ela estava com a tradução tradicional. Eu fiz toda a tradução, palavra por palavra. Esse é o objetivo do momento do hebraico, né? Claro. Então vamos lá. A quarta parábola, você está vendo aí grãos. Que grãos é esse? Que grão é esse aqui, gente? O grão de mostarda. 2 milímetros de espessura. Aqui, ó. Tem diversos deles em Israel. Você vai dizer, mas eu pensei que era menor. É assim, desse tamanho? Sim, não é tão pequeno assim como você pensa, não. Existem milhares de sementes menores do que o grão de mostarda, tá? E aqui é a árvore da mostarda. Na verdade, não é uma árvore, é como se fosse uma hortaliça, tá vendo aqui? É bem pequena também, tá? Ela não chega a mais de 1 metro de altura, para você ter ideia. No máximo 90 centímetros, 80 centímetros, 70 centímetros. Em Israel tem bastante hardal, mostarda. Bastante. Bastante. E vocês vão entender hoje, aprender de acordo com o contexto da escritura, de acordo com o hebraico, de acordo com a cultura no primeiro século, tá? Para que você possa absorver o que essa parábola quer dizer, tá bom? Então, já abriu o coração? Já? Alô? Já? Então vamos lá. Esquece tudo que você já aprendeu sobre grão de mostarda. As pessoas fazem um entendimento bem diferente realmente do que Yeshua, na minha opinião, queria ensinar, tá bom, gente?
Vocês têm que entender para quem Yeshua falou. Para israelitas, primeiro século, a sua grande maioria Yehudim, judeus, tá? Ou seja, da tribo de Judá, e vivendo em Israel no primeiro século. Vamos, então, verificar o que é que realmente essa parábola significa. Vamos lá. Essa parábola está presente em 3 evangelhos. Eu vou usar o livro de Marcos, que eu gosto bastante, não é só porque é meu nome, Marcos, mas eu gosto bastante da forma como ele utiliza as palavras e são muito semelhantes às palavras que aparecem na Torá. Então eu gosto muito da forma como Marcos coloca a escrita, as palavras no seu livro. Vai Yosef, aqui ó. Yosef é um nome próprio, mas no hebraico não existe isso de nome próprio, gente. No hebraico não existe isso de nome próprio. A gente utiliza os nomes, seja próprio ou não, no dia a dia. Yosef é um nome próprio, não é? Mas no dicionário hebraico não necessariamente. Porque não há distinção entre nome próprio e palavras. O hebraico é assim. Yosef é um nome que é chamado uma das tribos de Israel, um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacob. Por quê? Porque quando ela teve esse filho, Raquel, ela disse que o Eterno acrescente, por isso chamou Yosef. Yosef, seja acrescentado. Vai Yosef, quer dizer o quê? E acrescentou. Vai Yomar, e disse: Mademut le malchut a Elohim. O que é semelhante, o que é parecido, o que é semelhante le ao malchut, ao reino, a Elohim, ao reino do Eterno. O que é semelhante a esse reino? O que a gente pode assemelhar a esse reino? O mamachal nechavela. E qual parábola se compara com ela? Veja, com ela, na verdade com ele, para o português. Mas por que lá, que é uma preposição feminina, e também se você vê o termo reino é um termo feminino, por isso o final aqui também é feminino. Então, o que é semelhante? O que se pode comparar? Qual parábola eu posso comparar? E aí ele vai trazer uma parábola. Mais uma. Machal em hebraico. É uma comparação, uma parábola. Então, vamos lá. Dimioná, ou seja, é comparável, é semelhante. Le gargar, gargar é grão. Grão de trigo, grão de cevada, grão é um grão. Ao grão, hardal, até os dias de hoje, mostarda. Aliás, uma delícia, muito diferente o sabor dos molhos de mostarda daqui, industrializados. Se você estiver no hotel em Israel, se você estiver em Israel quando você for, peça hardol, hardol. Aí você experimente. A coloração é muito parecida com a nossa mostarda, a cor bem amarela, mas o sabor, gente, é fantástico. Por quê? Porque em Israel tem bastante hardol, tem bastante mostarda.
Muito, você vê pelas estradas, você vê em todo local em Israel, quando você está viajando pelas estradas em Israel, você vê muitas mostardas, muitas mesmo, muitos pés de mostarda. Quando você vê aqueles campos amarelos, dá muito fácil, né, nas beiras da estrada, no caminho, muitas mostardas. Então utiliza-se muito mostarda no tempero. Utiliza-se muito mostarda em carnes, peixes grelhados, se coloca não só a folha, mas também o grão, né? É muito gostoso mesmo. Então dá para ver que desde o primeiro século era uma hortaliça cultivada. Quando Yeshua fala sobre a mostarda, é porque as pessoas cultivavam, conheciam, como se cultiva hoje. Aqui no Brasil nós não temos. Não quero dizer que não tenha nenhum pé de mostarda no Brasil, deve ter, mas aqui a gente não tem esse costume de plantar mostarda. Aqui você não vê plantações de mostarda aqui. Eu particularmente nunca vi. Né? Você já viu em algum lugar no Brasil? Não sei, eu nunca vi. Também nunca ouvi falar, nunca vi na televisão também, tá? O Brasil é gigante, né? Pode ser que tenha. Ele compara ao grão de mostarda. Vamos voltar aqui. Pra quem não viu no começo. Olha aqui, ó. Ao grão de mostarda. 2 milímetros de espessura aproximadamente. 2 milímetros. 2 milímetros de diâmetro, melhor dizendo. Não de espessura, de diâmetro. Você vê. Você fala, não é tão pequeno. Realmente não é tão minúsculo como muitas sementes que a gente tem por aí, tá, gente? Mas isso aqui é uma parábola. Você tem que... Opa, coloquei aqui equivocado. Pronto. Isso é uma parábola. Você lembra o que é que significa parábola? Tem coisa estranha na parábola para a gente pensar. Asher que Rushat Baaretz, que colocado na terra. Observe, Yeshua não está errado aqui em relação ao que ele está colocando. Você deveria dizer, mas ele não deveria colocar a palavra em hebraico Adamá no solo? Por que ele coloca Aretz? Calma que você tem que entender essa parábola primeiro. São detalhes incríveis que só dá para ver isso no ivrit e no hebraico. Não dá para ver isso em outro idioma, entendeu? Porque não dá para ver em outro idioma. No ivrit. Grave isso aqui, guarde isso aqui. Se é o Peshat, ele deveria ter dito Adamá, no solo. Verru. E ele, o grão, Katome Kozerá, menor de toda a semente. Não é a menor de toda a semente, é claro que não é. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes, tem 2 milímetros de diâmetro. Como é que pode ser a menor de todas as sementes? Se ele falasse assim, é uma das menores sementes. Mesmo assim estaria errado, porque eu posso citar aqui 100 sementes menores do que o grão de mostarda. Para você ter ideia, você que conhece bem uma semente de coentro, a semente de coentro chega a ser menor que o grão de mostarda, que é a semente da mostarda. A semente de coentro. E coentro existia na época de Yeshua, porque ele fala sobre o coentro. Ele fala sobre o hortelã. Ele fala sobre o endro. Gente, a semente do figo tená é menor do que a semente, muito menor do que a semente da mostarda. A gente pode citar várias aqui, tá? A semente da uva é menor que a semente, chega a ser menor, depender, talvez, eu posso estar enganado, mas é quase o mesmo tamanho ou até menor, a depender da uva, do tipo de uva, menor que a semente de mostarda. Tá bom? Então, Yeshua errou? Claro que não. Ele sabe o que ele está fazendo. Isso é uma parábola. Será que ele está realmente falando da mostarda? Vamos ver. Ele só usa Gente, muitas vezes na parábola, a gente fica muito fixado em certos detalhes que aparecem.
Esses detalhes são apenas para fazer a nossa mente trabalhar. Por quê? Porque a nossa mente não vai aceitar, é claro, que essa parábola sendo falada para um brasileiro que não entende bem de mostarda, ele não vai ver nada estranho e a mente não vai trabalhar direito. Mas falada para um israelita do primeiro século que entende de agricultura muito bem e sabe que a mostarda não é a menor das sementes, e agora ele utiliza, observe aqui, Asher al-Pinei ha-Adamah, que está sobre a face do solo. Por que ele não usou Adamah aqui? Porque ele não está falando exatamente de plantação. Ele não está falando exatamente de mostarda. Muito bem de mostarda ele não está falando. Essa mostarda é para quê? Para fazer a mente trabalhar, ficar pensando e tentar descobrir do que ele está falando. Que ele está comparando ao reino de Elohim. Que comparação é essa? Por isso a parábola é fantástica, gente. Vendo? É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, ele não está falando da mostarda em si. A mostarda é só para fazer a pessoa pensar. O que ele está falando? A menor de todas as sementes. Então, ele vai trazer detalhes que vai, sabe, irrigar o cérebro dos alunos de tal forma que, se eles estudam Torá, profetas e escritos, eles vão fazer as conexões e vão entender a que é semelhante realmente o reino do Eterno. Vê a Harei, e depois a Nizra, e depois que é semeada, e a Tzitz floresce, Igdal, e cresce, ou floresce crescendo, Mikol e Erek, mais do que todas as hortaliças, e Erek. Observe que ele não está falando sobre árvores gigantescas, mas ele diz sobre todas, Erek. Yarok é ver algo verde, Yarok verde, né? O verde, as hortaliças. Todas as hortaliças. Será que a mostarda é maior do que todas as hortaliças? Possivelmente em Israel, sim. Das hortaliças, sim. Das hortaliças, não das árvores. Mas, apesar de não ser a menor das sementes, acredito que ela possa ser, sim, a maior das hortaliças. Eu não conheço uma hortaliça em Israel que seja maior do que do que 50 centímetros ou 60 centímetros, né? A mostarda chega a 90 centímetros. E agora que ficou tudo embolado, né? Porque você tem a informação que é a menor das sementes e todo mundo sabe que não é, mas quando ele fala que é a maior das hortaliças, agora bate a informação. Então, é um loop de informações e deixa realmente a mente dos alunos trabalhando. É fantástica isso. Essa parábola é fantástica, gente. E agora? Não, mas realmente é a maior das hortaliças. A gente não conhece outra maior. Mas não é a menor das sementes. E agora? Como é que faz? Não é incrível? Os alunos... Agora, observa isso aqui. Vá anafim Gedolim e ramos grandes. Não, não tem ramos grandes. Vamos voltar aqui. Não, ramos grandes não. Ramos grandes? Não. Não tem ramos tão grandes assim, tá vendo? Olha os ramos aqui. Não são tão grandes. Não. Não, ramos grandes não. Agora complicou de novo. Já não tô mais pensando que é uma mostarda. Iotzi, que saem ad asher, até que of Hashamayim, as aves dos céus, e canenu, fazem ninhos
petzilou na sombra dele. Não, 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 não. Os alunos agora chegaram à conclusão que de fato ele não está falando sobre mostarda. A mostarda é só para, não vou dizer só para enganar, mas é só para dificultar um pouco o entendimento simples, para que eles tenham um entendimento mais elevado. Os ramos são minúsculos. Isso aqui dá para uma abelha pousar, tá? Mas uma abelha, um inseto. Mas uma ave, nenhuma ave, nem um passarinho vai conseguir pousar aí, gente. As aves dos céus, não tem como. Fazer ninho aí. Sombra, que sombra o pé de mostarda dá? Nenhum. Etz Hardol não dá sombra nenhuma. Todo mundo sabe disso em Israel. O que é que ele está falando, gente? O que é que ele está falando? A parábola termina exatamente aqui. A parábola termina exatamente aqui. Então a gente tem que pensar agora, entender o que é que significa esses detalhes que ele trouxe, que são fantásticos. Mas se você for um aluno atento, se você verificou a palavra Eretz no começo, ele está falando de terra, ou seja, de algo geográfico. Eretz é geográfico. Ele não falou de Adamá no início. A semente é lançada na Eretz, na terra, em um lugar geograficamente localizado, e não na terra em si, no solo. Isso é muito interessante. Então começa a pensar, ele não está falando da semente de nenhuma planta, ele está falando de outra coisa, ele está falando de território, ele está falando de terra, ele está falando de povo. Depois ele fala que apesar de ser a menor de todas as sementes, vai se transformar na maior das hortaliças. A tal ponto que as aves dos céus vai se estender com grandes ramos. Olha que interessante, todos os detalhes. E as aves dos céus vão fazer ninho na sua sombra. Então, eu vou começar com vocês com a Torá. Vou trazer para vocês um texto da Torá, para a gente comparar tudo o que Yeshua trouxe. E para nós termos um entendimento sobre o que essa parábola significa. Primeiro, esse texto aqui, ó. Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 7. Lo merubichem, não foi por vocês serem maiores, mikol ha'amim, do que todas as nações, do que todos os povos, amim, povos, do que todos os povos. Eu coloquei nações, é povos, tá, gente? Amim, povos. Nações é goim. Apesar que são semelhantes, são sinônimos, mas aqui a tradução correta é povos. Não é por vocês serem, aqui ó, Rav, maior, maiores do que todas as nações, Hashak Adonai Bachem, que se afeiçoou o Eterno em vocês. Não é porque vocês são os maiores de todos os povos. Isso é falando sobre Israel. Não é porque vocês são os maiores de todos os povos que o Eterno se afeiçoou em vocês. Teve afeição por vocês. Não. Vai virar Bachem, e escolheu vocês. Faltou isso aqui também no texto. E escolheu vocês. Não é porque vocês são as maiores de todos os povos. Não é que vocês são os maiores de todos os povos que se afeiçoou o Eterno em vocês. Que teve afeição. Que se apaixonou.
que se enamorou com vocês. E escolheu vocês. Não é porque vocês são as maiores. Aqui está escrito que até, pois vocês, Hameat Mikol Ha'amim, vocês são os menores, os poucos, Meat pouco, os menores, Mikol, de todos Ha'amim, os povos. Ou seja, vocês são a menor, vocês são a menor de todas as sementes. Você, povo de Israel, vocês que estão escutando, Yeshua estava falando para israelitas, não para outros povos. Vocês são Israel. É a menor de todas as sementes. Agora, preste atenção como é o reino do Eterno. O que é que Yeshua está ensinando? O que ele está ensinando para pessoas simples, para galileus, marginalizados. Muitas vezes chamados de Am Haaretz, povo da terra, ignorantes, indoutos, incautos, incultos, sem inteligência, sem sabedoria, sem conhecimento, sem saber ler e escrever. E Yeshua sempre colocava eles lá em cima, né, gente? Vocês são a luz do mundo, sal da terra. Vocês são especiais, vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes, vocês são abençoados. Totalmente diferente do que se repetia os moradores de Jerusalém para eles. Vocês são amaldiçoados, vocês são ignorantes. Vocês são tristes e infelizes por não terem o ensinamento, a instrução, a Torá, por não saberem das coisas. Yeshua quer mostrar como é o reino do Eterno. Como é o reino do Eterno? Que escolhe os menores e faz dos menores maiores. Que escolhe os humilhados e faz dos humilhados exaltados. Que escolhe uma árvore que ninguém escolheria, como um arbusto, siné, um arbusto do deserto, feio, espinhento, que não dá fruto, que não tem nada, e nem as aves conseguem chegar por causa dos espinhos, e ninguém consegue arrancar com as suas próprias mãos, porque senão se machucam. Mas o Eterno escolhe. E falou através dessa árvore. O Eterno escolhe uma jumenta para falar. O Eterno escolhe coisas simples que o ser humano jamais escolheria. Lugares simples. Como escolheu o menor de todos os lugares da terra, Canaã, para ser a terra prometida. Lugares simples. Pessoas simples. Porque simples é a palavra do Eterno. Peshat, simples. E ao mesmo tempo, quando você come, quando você adquire, quando você traz para dentro de você, se torna aquela pequena semente, se torna a maior de todas as hortaliças, a qual as aves dos céus vêm fazer o seu ninho, os seus ninhos nas sombras dos seus grandes ramos, porque é isso que a Torá faz dentro de nós. Então veja, esse texto fala claramente que Israel é a menor de todas as nações. Menor de todas as nações. Agora olha como o Eterno engrandeceu esse povo. Porque preste bem atenção. Qual povo que há mais? Atenção. Qual povo que há mais de 3.335 anos são citados, são falados, são conhecidos toda a terra, até os dias de hoje? Qual povo? Me diga qual povo. Me diga qual povo. Hein? Alô? Israel. A menor de todas as sementes, mas que se transformou na maior de todas as hortaliças, cujo
As aves dos céus vêm, através dos seus grandes ramos, fazer ninhos na sua sombra. Vamos ver. Vamos continuar vendo aqui para vocês entenderem como Yeshua estava levantando, entre aspas, o astral daquelas pessoas, ensinando as verdades da Escritura Sagrada. O Eterno escolhe os menores. Quando escolhe os menores, faz dos menores maiores, para confundir aqueles que se acham maiores. Vamos lá, gente. Ezequiel, capítulo 17, verso 23. Vamos prestar atenção nisso aqui, pessoal. Atenção, alô! Bihar, Merom, na montanha elevada. Marom é o lugar mais elevado. O lugar mais elevado. Na montanha Bihar Merom, na montanha elevada de Israel, Estoleno, o plantarei, ou os plantarei. Venassá Anaf, olha o Anaf, alô, que aparece na parábola de Yeshua. Cadê Anaf? Só que tá no plural aqui, ó. Anafim. É por isso que você tem que estudar as parábolas de Yeshua bem ivrit, rak ivrit, bilvad ivrit. Somente no hebraico, apenas no hebraico. Por quê? Porque ele utiliza as palavras da Escritura Sagrada para fazer os seus alunos linkarem a mente. E eu tenho certeza que vocês que estão me escutando têm mais recursos para fazer isso do que aqueles alunos do primeiro século. Se vocês estivessem escutando as parábolas, eu tenho certeza que vocês entenderiam muito mais do que eles no primeiro século. Por quê? Porque vocês estudam, vocês leem, vocês têm a escritura em mãos e vocês já passaram por vários ciclos de parashot, de porções da Torá. Portanto, vocês conseguem linkar essas palavras de Yeshua com vários textos. Olha aqui, Anafim, os ramos. Vamos voltar aqui? Alô, hein? Olha aqui, ó. Tá acontecendo aqui, gente? Fui para um lugar totalmente errado. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Calma. Pronto. Anaf, aqui, Anaf. Venassá, isso é Ezequiel 17, 23, profeta. Aqui não é a parábola de Yeshua, não, mas de onde ele tirou muitas informações. Mesma coisa, é a mesma expressão que Yeshua utiliza. Venassá Anaf. E erguerá e levantará os ramos, ve'assapri, e produzirá fruto, ve'raiá, e será, le'erez, como um cedro, adir, majestoso, Adonai Adir, o eterno majestoso, Adir. Tem alguém chamado Adir? Significa majestoso, esplêndido. Por um cedro majestoso. Cedro, você sabe, uma árvore imensa, robusta, majestosa. Vecharnu, vem de Shakan, que quer dizer habitar. Daí vem Mishkan, né, o tabernáculo. E habitarão, alô, Tahat, abaixo, debaixo dele, alô, Kol Tzpor, toda ave, todo pássaro.
O que Yeshua disse na parábola? De onde ele tirou isso? Ele inventou? Não, ele está fazendo um link. Ele quer que vocês entendam. Que está falando de quê? De Israel. Menor de todas as nações. Porém, o Eterno faz. Isso só o Eterno pode fazer. Uma das provas claras, claríssimas da existência do Todo-Poderoso. Israel é a maior prova da sua existência, da sua fidelidade, das suas promessas. Como o mundo odeia esse povo, porque não sabe, o ódio, na verdade, é contra o Criador. Ódio de Nimrod, desde Nimrod. Porque Israel representa exatamente as promessas do Eterno. Israel representa exatamente a palavra do Eterno. Porque lá estão os lugares bíblicos das histórias bíblicas. Lá é o único lugar do planeta onde o Shabat é respeitado, onde o Shabat é lembrado. Me diga qual é a outra nação que guarda Shabat. Você, eu guardo Shabat no Brasil, eu também guardo, mas a minha nação não guarda. Aqui no Brasil, dia de sábado funciona normalmente. Aqui eles guardam domingo. Guarda vírgula, né? Em Israel também não é todo mundo que guarda Shabat, não, gente. Não, nada disso. Muita gente em Israel não guarda Shabat, mas o país em si guarda o Shabat. Shabat em Israel é considerado feriado. As lojas não abrem. Só raras exceções. Raras exceções. Maioria tudo fechado. Como aqui no Brasil também, algumas lojas abrem no domingo. Raras exceções. Mas no Brasil, a maioria dos supermercados abrem no domingo. Não abre? A maioria abre. Mas em Israel, a grande maioria estão fechados no Shabat. Kotzipor. Kol Kanaf. O que é Kanaf, gente? Kanaf é uma extremidade ou asa. As asas, tá falando das árvores, as asas. Mas Kanaf em hebraico quer dizer extremidade. Por exemplo, Me'arba Kanfot Haaretz. De todos dos 4 cantos da terra. Kanfot é o plural de Kanaf. Extremidade ou canto. Kanaf. Asa, porque asa é a extremidade dos pássaros. Está falando de pássaro? Então vamos traduzir como asa. Mas aqui também é uma parábola, gente. Ezequiel está trazendo uma parábola. Betzel, olha, na sombra, Taliotav. Seus ramos habitarão. Os ramos, na sombra de seus ramos, habitarão. Aqui, ó. Tishkoná. Bem, novamente, Shakan. Mesma palavra que está aqui, só que flexionada. Tishkoná. Habitarão. Na sombra, Betzel, Taliotav, de seus ramos. Tishkoná, Anaf e Taliot, sinônimos. É muito interessante isso, não é, gente? Muito interessante. Na montanha elevada de Israel. Por que a montanha elevada? Que montanha elevada é essa? A montanha mais elevada de Israel é o Monte Hermon. Mas não é do Monte Hermon que está falando aqui. Está falando do Monte Moria. Macom Re. Lugar onde se vê o Eterno. O lugar mais elevado do planeta. Porque foi ali que o Eterno escolheu. Ali é a escolha do Eterno. Mais um texto da Torá para vocês linkarem e chegarem a uma conclusão sobre essa parábola, tá bom?
O Eterno, assim é o reino do Eterno. Ele escolhe as menores coisas deste mundo e transforma elas nas maiores, para quebrar o orgulho das nações, o orgulho dos poderosos, os que se levantam como superiores. Os exaltados são humilhados e os humilhados exaltados. Olha isso aqui. O sexto estágio do povo de Israel no deserto. Eilim, que também significa ramos. Alô! Vamos ler o texto. Vai Seul. E partiram e viajaram de Mará, Vaiavou e chegaram a Eilim. Eilim, e em Eilim havia Shtem Ezre Einot Maim. Shtem Ezre, 12, Einot Maim, 12 fontes de águas. Alô, 12 fontes. A menor de todas as sementes. O menor de todos os povos. Veshivim e 70 Marim. 70. Alô, 70. Nem 69, nem 71. Shivim, 70 Temarim. E a Hanusham. E acamparam ali. 12 fontes e 70 tamareiras. 70, todo mundo sabe que é o número da escritura sagrada para identificar as nações da terra. As 70 nações. E 12 é o número na escritura para identificar o que? O povo de Israel. Era de Israel. As tribos de Israel. Então, quem é que depende de quem? Você vai dizer, o menor depende do maior ou o maior depende do menor? No reino do Eterno é o contrário. O reino do Eterno é o contrário. É o menor que sobrepõe o maior. Esse é o reino do Eterno. O reino do Eterno é totalmente diferente do reino de Nimrod, onde os poderosos, os maiores, os mais ricos, os líderes sobrepõem os mais pobres, os mais simples, os mais humildes, os liderados. No reino do Eterno, o líder tem que servir ao povo. Está escrito na Torá. Alô? Está escrito no livro de Bamidbar. Olha aqui, ó. São as tamareiras que precisam, que necessitam de quem? Das fontes. Não as fontes das tamareiras. As fontes sem as tamareiras vão sobreviver. Mas as tamareiras sem as águas não sobrevivem. Entendeu? São as nações que tem que buscar, tem que ir até os ramos, os ramos dessa oliveira, a qual também é comparada à nação de Israel, a oliveira. A oliveira, essa árvore incrível, frutífera, que pode ter milhares de anos e ainda continua frutificando. Que pode cortá-la, mas ela continua ali, ela vai voltar com o seu ramo novamente e vai dar fruto novamente. Uma árvore incrível que ultrapassa os séculos, os milênios. É a oliveira. It's Zait. It's Zeitim. Árvore de oliveiras. De azeitonas. A oliveira. It's Zeitim. Árvore de azeitonas. Os ramos, as nações que são enxertadas na oliveira. As nações que vêm até ela,
esse pequeno grão de mostarda, para fazer ninhos na sua sombra, para aprenderem, para entenderem, para se restaurarem, para voltarem para o eterno. É aqui que as nações vêm buscar. Quando buscam o eterno, quando buscam a presença do Todo-Poderoso, é aqui, ó, que todo mundo vem beber, vem buscar. Vem ser o mei beber da água do poço e sombra, e a sombra dos seus ramos, a sombra da Etstená, da árvore da figueira, por exemplo, para absorver a Torá. Que coisa bonita, né? Então, tirar aqui os riscos aqui. Israel e nações. Vou ler só mais um texto. Se aqui for arrogante, prepotente e orgulhosa, né? Eu não vou beber dessa água, não. Eu não. Eu vou beber da minha própria água. Mas o Hashem continua sendo orgulhoso e arrogante. E o Eterno dá a cada um o direito de escolher. Mas quando vem a sede, não a sede comum, da água comum que a gente sempre bebe e nunca sacia. Sacia por um momento e depois volta novamente a ter sede. Como agora, por exemplo. Sede da palavra. Sede da verdade. Do caminho, da vida. É aqui que se busca. Não do Estado de Israel, mas do que representa essa nação. A nação do Eterno. A palavra do Eterno. A Torá. Os costumes da Escritura Sagrada. O Hashem. E para a gente fechar com chave de ouro, poderia deixar de ler esse texto. Tem muito a ver com todo esse assunto. E como Yeshua trouxe isso para aqueles que estavam escutando, que eram marginalizados, sejam galileus ou habitantes de Jerusalém, marginalizados pelos romanos, superiores, entre aspas, tidos como superiores, tidos como pessoas superiores, como a nação superior. Então Yeshua traz e eleva a moral do povo, porque ele sempre foi um patriota, amou o seu povo acima de todos os povos da terra. Ele amou o seu povo em primeiro lugar, tá? Ele não maltratou o seu povo, ele não desfez do seu povo, muito pelo contrário, ele amou o seu povo. Essa parábola é um exemplo vivo disso, de como ele traz com seu patriotismo pela nação de Israel, pelo que a nação representa, pois o Eterno disse que enquanto existirem a transição entre Irmeiahu, Jeremias, profeta, Irmeiahu Hanavi, profeta Jeremias, enquanto existir a transição entre o dia e a noite, enquanto existir o bramir das ondas do mar, Israel nunca deixará de ser uma nação diante de mim, diz o Todo-Poderoso. E ele falou isso quando Israel estava, as 10 tribos já exiladas há muito tempo, e as 3 tribos restantes indo para o cativeiro babilônico. Que declaração incrível! Que declaração poderosa! Ele não disse isso quando o reino de Shlomo HaMelech estava florescendo. Ele não disse isso quando o reino de David HaMelech, do rei David, estava florescendo. Ele disse isso quando a nação estava totalmente arrasada e destruída. E a prova é isso. Que essa nação ainda existe para o Hashem e sempre existirá. Queira os snobs ou não. Koamar Adonai Tsevaot.
Assim diz o Eterno dos Exércitos, muito fácil o hebraico, né? Baiamim, nos dias, Hahemá, ou seja, naqueles dias, Asher e Ahaziku, Hazak em hebraico é força. Força, ou seja, irá ficar entre aspas o segurarão, porque está no plural, forçarão, mas segurarão. Irão segurar com força, ou seja, com firmeza. É por isso que a gente diz sempre, hein? Quando termina o livro da Torá, o que é que a gente diz? Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Seja forte, e seremos fortalecidos. E a Haziku, e segurarão com força, Asará Anashim, 10 homens, Mikol Leshonot, de todas as línguas, ou seja, se são de todas as línguas, esse 10 aqui é apenas um número figurativo. 10 homens de todas as línguas. Hagoim, das nações. Por que 10? Por que 10 aqui? Porque 10, gente, sempre foi tradição dentro do povo de Israel, 10 ser considerado um minyan, por causa da negociação entre, uma tradição, mas a tradição presente até os dias de hoje. O minyan é uma assembleia de justos. Por quê? Se houverem 10 justos, tu irás destruir? Não, se houver 10 justos, eu não vou destruir a nação, por causa dos 10 justos. Então ficou. Vocês vão encontrar isso também no livro de Ruth. Quando foram juntados 10 anciãos, formou um minyan e ali eles podiam deliberar sobre a questão de Ruth, de Boaz e do remidor, que não quis redimir Ruth, a moabita. Assará quer dizer 10, porque 10 é o minyan, ou seja, é a assembleia justa de homens de todas as línguas. Quer dizer que não são apenas 10, mas 10 de todas as línguas, ou seja, de cada uma das 70, você tem 10. Do português, da língua portuguesa, 10 homens. Da língua inglesa, 10 homens. Da língua francesa, 10 homens. Do árabe, 10 homens. E assim, Arabit, 10 homens. De todas as línguas Hagoim, das nações. Então não entra aqui o ivrito, o hebraico, né? Das nações, das outras nações. Quê? Então é 10 vezes 70. 700. 10 de uma língua, depois você tem 10 de outra língua, mas é um número figurativo, quer dizer, os justos dessas nações, a assembleia justa, justos, pessoas que fazem de chuvar, pessoas que estão retornando. Esse 10 também, se você quiser, eu estou dando explicações do meu pensamento, da minha forma de pensar, não estou dizendo que é assim, que não é assim, eu estou dando uma explicação, esqueci de colocar o texto na tela, Ken, agora sim. Estou dando da forma como eu acredito, como eu penso, como eu vejo o texto. Quando eu vejo um número, as coisas, a minha mente começa a... Entendeu? 10 também, se você quiser, e está falando de nações, você pode também associar as 10 tribos que se espalharam por todas as nações. Também, Baruch Hashem, porque você pode pensar assim também. Como você achar melhor. Tenha a mente aberta. Para você ver os horizontes da palavra do Eterno. Ainda mais aqui que é uma palavra profética. É mais complexa ainda. Um nível ainda mais elevado que a machal, que a parábola. 10 homens de todas as línguas das nações. Reziku. Eles irão com força segurar com força. Segurar não está no texto, mas eu estou colocando entre parênteses, porque o que a gente vai ver que tem que segurar. Bekenaf, nas asas, mas lembre-se que kanaf não é só asa, é extremidade. Olha aqui o que está no texto que nós lemos, gente. Olha, alô, kanaf. Kol tzipor, kol kanaf. Mesma palavra. É incrível, né? É incrível. Então eles irão
segurar bekanaf na asa, ou seja, na extremidade, ish Yehudi, de um homem judeu. O que é Yehudi? Aqui não tem nada a ver com religião. A escritura não fala sobre religião. Yehudi quer dizer um descendente da tribo de Yehudá. Então, quem tem aqui a interpretação que esse 10 aqui simboliza as 10 nações é bem interessante, porque Yehudá não está incluída nessas 10 nações, não. Perdão. Nessas 10 tribos, não. Nem Yehudá, nem Beniamim e nem Levi. Quem? Sim. Não está, não. É interessante, né? A conexão, né? Irá segurar na extremidade. Que extremidade é essa? O tzitzit. Quem? A extremidade da roupa. Qual é a extremidade da roupa? O tzitzit. Nos mandamentos. Que simboliza os mandamentos. O que é que o tzitzit simboliza? Deixando de lado toda a tradição. Toda a tradição de isso, daquilo, aquilo outro. Vamos se ater somente à Torá. O que é que o tzitzit representa? Lembrar dos mandamentos. Mitzvot. Eu acabei misturando. Eu ia falar mitzvot e falei mandamento. Aí misturou um pouco. O tzitzit simboliza isso. Lembrar dos mandamentos. Das mitzvot. Irão segurar nas extremidades de um homem judeu. Extremidade na roupa de um homem judeu. Lemor, dizendo, Nelcha imahem. Olha só. Caminharemos imahem com vocês. Volto a dizer e afirmar com toda a força possível e imaginável, já que aqui está falando de força. Yehudi aqui não tem nada a ver com judeu de religião. As pessoas confundem o ser judeu e o ser judeu. Ser judeu na escritura sagrada e na religião. O ser judeu na escritura é fazer parte da tribo de Judá por parte de pai. Não de mãe, de pai. Sagrado. O ser judeu na religião é fazer parte da religião judaica. Aí você não precisa ter seu pai ser judeu. A religião judaica é por parte de mãe. Mas mesmo que a sua mãe não seja, você pode se converter. Isso é religião, não é escritura sagrada. Não existe conversão na escritura e não existe judeu que seja a mãe que seja judia e o pai não seja. Se o pai não for, não é judeu, nem israelita é. Só é através do pai. A mãe, não. A mãe não tem nada a ver com genealogia. É pai. Estou falando que é certo, que é errado. Falando que é a escritura, é assim, ponto final. Judeu aqui não tem nada a ver com a religião judaica. Colocou o kippah na cabeça, colocou tzitzit e fez a Brit Hamilá, a circuncisão. Eu sou judeu. Não. Não é judeu coisa nenhuma. Na escritura sagrada, se seu pai for judeu, você pode ser adorador de ídolo. Adorador de ídolo. Mas se seu pai for judeu, você é judeu. Independente de ser adorador de ídolo, de ser o servo do Eterno ou não. Judeu é judeu. Descendente de Judá. Mas parece que esse judeu aqui é um judeu que serve ao Eterno. Por quê? Porque esses justos irão agarrar no seu tzitzit, dizendo, Nelcha, caminharemos e marremos com vocês. Que chamanu, pois nós ouvimos Elohim e Mahem, que Elohim está com vocês. Então viemos aqui para fazer ninhos debaixo dos seus ramos. Os grandes ramos que foram estendidos para todas as nações.
Pode a religião dizer isso, dizer aquilo, colocar obstáculos, colocar buracos no caminho para você não conseguir, colocar armadilhas, colocar 1001 coisas que você deve fazer, mas o Eterno abriu essa estrada em todos os 4 cantos da terra, e o seu chofar está soando e tocando, e estamos ouvindo. As nações estão ouvindo, os justos nas nações estão ouvindo esse chofar e estão voltando para o Eterno, e estão voltando para o Todo-Poderoso com toda humildade, e indo em direção, trilhando este caminho, estágio a estágio, justamente em direção à sombra. A sombra desses grandes ramos que foram estendidos até te alcançar, até me alcançar. É neles que nós nos refugiamos. Que ramos são esses? Os ramos da palavra do Eterno. Os ramos da palavra de Hashem, do Todo-Poderoso, que restauram, que transformam. Os ramos que são estendidos através da Torá. Palavra essa que penetra não só as distâncias, as terras, os lugares, mas os séculos e os milênios. Nós estamos aqui hoje falando dela. Hoje as pessoas são restauradas através dela. Obrigado, Yeshua, por mais uma explicação brilhante sobre Torá, sobre o teu povo, o teu maravilhoso povo, que o Eterno preserva e preservará para sempre. O nosso povo, o povo de Israel. Um beijo no seu coração e na sua alma maravilhosa, linda. Espero que você tenha gostado de mais um Momento do Hebraico. Bem maravilhoso, com muitas palavras novas para você aprender o hebraico, o ivrit, e também você ruminar essa parábola. Você teve um outro entendimento? Você viu alguma coisa diferente no texto? Que coisa maravilhosa. É isso mesmo. É assim mesmo. A palavra do Eterno é assim mesmo. Não existe somente a minha forma de ver. Existem milhares de formas. Qual a certa, a correta? Isso aí, só a sua alma, o seu coração pode dizer. Para mim, não estaria te ensinando. Para mim é assim. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo. Mas a palavra do Eterno, ela é maravilhosa, abundante. Existem muitas formas diferentes de se ver. Um beijo no seu coração, na sua linda alma. Shalom. Estamos muito felizes porque mais um programa. E agora nós temos todos os dias da semana na Techuvá Total. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 dias para o Hashem. O primeiro dia, Yom Rishon, o domingo. Yom Sheni, a segunda. Yom Shlishi, a terça. Yom Revi, a quarta. Yom Hamishi, a quinta. Yom Shishi, a sexta. Yom Shabbat. Todos os dias temos nossos estudos, né? O domingo, no domingo, agora nós temos examinando os profetas, com Moré Marcos Aurélio. Segunda, arte escrita, com Moré Márcio. Terça, momento do hebraico, comigo mesmo, o professor Marcos Felipe. Na quarta, com o Moré Raimson, Atos dos Emissários. Que delícia, que maravilha. Na quinta, rufem os tambores, com o Moré Renato de Prínsio, um pedacinho da Torá. E sexta e sábado, nós temos os estudos das porções semanais. A Parashat Shavua. Logo, já na próxima semana, já acredito, será no domingo, 18 horas, todo domingo, 18 horas, o programa Entendes o que lês? Entendes o que estás lendo? Perguntas e respostas com o Moré Leniel, que maravilha. Logo ele vai estar divulgando aí o e-mail para perguntas, logo ele vai estar divulgando aí para vocês, logo vai aparecer aí, logo. As pessoas estão estressadas, estão arrancando os cabelos por esse programa, mas chegou, tudo é na hora certa, tá bom, gente? Um beijo para todos, até o próximo Momento do Hebraico.
Gente, já terminou o estudo, pessoal? Terminou, não terminou, Ruth? Fala aí. Não. Não? Terminou sim, menina. Quer me complicar, é? Boa noite, gente. Vão dormir. Fala aí pro pessoal pra dormir. Fala aí. Vai dormir. Vão dormir, gente. Tá na hora de dormir. Tchau. Acabou o estudo. Beijo pra todos. Manda um beijo, Ruth. Tchau. E o beijo?